o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América! Hoje, quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você sabe que o segredo da vitória está nas nossas atitudes. Qual tem sido as atitudes que você tem tomado diante das situações que a vida tem lhe apresentado? Você tem se entregado? Você tem lutado? Você tem sido perseverante? Levante, vamos sacudir a poeira enquanto a vida, a esperança. Não fique perdendo tempo pensando no que passou. Ah, mas o meu ano, não, o ano está aí. Essas semanas, essas 7 semanas que estamos vivendo para o final do ano, eu tenho certeza que serão 7 semanas de muitas vitórias, sucesso, bênçãos, realizações na sua vida. Estamos a uma semana do Thanksgiving, que data especial, mas estamos também nos preparando para a vigília das vestes velhas, para o domingo, aonde vamos vencer o nosso maior problema. Deixa eu dar um pulinho em Jacksonville, falar com meu irmão de fé, pastor Gilson, o homem de Jacksonville. Bom dia, pastor Gilson. Bom dia, pastor Rodrigo. Nós estamos aqui nessa fé e esperamos que essa semana seja uma semana abençoada por todo o nosso povo. Pastor Gilson, quinta-feira também é dia de terapia do amor, né? O senhor que está aí recém-casado, tá no Solove, né, pastor Gilson? Estamos na lua de mel ainda, pastor. Tá começando o programa, hein? Pode fazer um share pro seu amigo, pro seu vizinho, pra sua família, do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Vamos de canção bonita e daqui a pouco eu volto falando, hein? Desta sexta-feira, vamos buscar, em nome do Senhor Jesus, a vida nova prometida na palavra de Deus. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Ainda que tudo falte e a figueira não floresça, ou que os montes se abalem, eu só ergo a cabeça. Sirvo ao Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz. E o que eu não puder, o meu Deus é capaz. Deus vai prover, Deus vai prover. Não sei de onde vem, mas o milagre vai acontecer. Não ando ansioso com meu dia de amanhã. Deus vai prover, Deus vai prover. Quanto ao amanhã, não vou me preocupar. Deus está no controle, Ele vai me ajudar. Ainda que tudo falte e a figueira não floresça, ou que os montes se abalem, eu só ergo a cabeça. Sirvo ao Deus dos impossíveis, poderoso tudo faz. E o que eu não puder, o meu Deus é capaz. Deus vai prover,
Valéria, conte pra gente, por favor, como que era a sua vida antes. Eu servi os encostos durante 8 anos. Eu tinha uma vida destruída, fracassada. Passei muita fome. Eu sei o que é passar fome, você ir dormir e você não ter o que comer. Meu ex-marido, ele vivia nas drogas, prostituição, bebidas. E o pouco que ele ganhava, ele gastava. E eu vivia com uma cesta básica que não dava para o final do mês. Eu vivia assim durante 3 anos e servindo os encostos. Eu não tinha para comer, mas para eles eu tinha. Tudo que eles pediam, eu colocava, eu obedecia porque eu era fiel e eu acreditava que eles poderiam mudar a minha vida. Porque eu não acreditava em Deus, eu achava que Deus não existia e que a Bíblia era um livro que alguém tinha escrito em benefício próprio. Você servia os encostos, você chegava a receber espíritos, entidades? Muitas vezes. Você incorporava? Incorporava. Às vezes eu ouvia, às vezes não. Eu chegava, entrava lá nos trabalhos e eu já incorporava. E assim, tentei suicídio 3 vezes. Pessoa depressiva, tinha insônia, via vultos, ouvia vozes. Eu era endemoniada. Eu realmente tinha demônios, e muitos. Até que um dia eu cansei da situação que eu vivia e eu acabei me separando. Não conhecia Jesus, voltei para casa dos meus pais com 2 filhos para criar, sozinha. E depois de muito tempo, eu reencontrei um ex-namorado e fomos morar juntos. A família dele já buscava em Deus, mas eu não queria saber. Meu filho era muito doente, tinha sérios problemas de saúde. E o mesmo problema que eu tinha no primeiro casamento, eu levei para o segundo, porque eu tinha problemas. Eu era perturbada. E aí ele se converteu primeiro e ele viu que o problema dele não era um problema, eu era um problema. O nosso casamento, eu vivia de aparência. Na frente das pessoas eu era feliz, eu dava risada, eu tinha momentos de felicidades, mas não era feliz. Quer dizer, ele primeiro se converteu. Ele primeiro. E lutou por você, fez votos por você. 5 anos. Eu era muito resistente, eu não acreditava na igreja, eu odiava a Igreja Universal, como muitas pessoas. Eu dizia que eles iam tirar o meu dinheiro que eu tinha, não tinha nada. A gente via na mídia tudo o que aconteceu e a gente embarca nessa também. Mas mal sabia eu que esse Deus poderia ter mudado a minha vida lá atrás. Mas eu não quis saber. Depois de 5 anos, eu ia me separar de novo. E aí me apresentaram esse Deus, porque eu vi o resultado na vida dele. Ele parou de beber, de fumar, se tornou uma outra pessoa. Tudo que ele colocava a mão dava certo. E aí um dia eu falei para ele, se esse seu Deus realmente muda, ou ele muda a minha vida, ou eu vou morrer dentro daquela igreja. E foi assim que eu cheguei. Eu me lembro que eu sentei lá no fundo, porque eu tinha vergonha. Eu falei, se esse Deus realmente existe, eu quero sair daqui hoje liberta, porque eu não aguentava mais sofrer. Eu me converti faz 20 anos, hoje eu tenho 50. Quer dizer, eu fiquei 30 anos da minha vida sofrendo. Eu sofri 30 anos. Eu tive um encontro com Deus uma sexta-feira, quando eu vi aquele monte de encosto manifestado, que lá na igreja eles manifestam de outra maneira, e no centro é tudo doutrinado. É o mesmo, né, mas é de outra maneira. E eu comecei a pensar. E tudo que as pessoas estavam vivendo estava acontecendo na minha vida. Eu falei, não, então eu não quero mais. Se esse Deus mudou a vida das pessoas, vai mudar a minha também. E aí eu comecei a buscar porque eu tinha sede. Eu achava que o Espírito Santo era uma imagem que eles iam me dar e eu colocar na minha casa. A minha ignorância espiritual era tão grande. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu sempre fui de centro, nunca gostei de igreja. E aí eu me batizei, com 3 semanas depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Hoje eu tenho vontade de viver. Hoje meus filhos estão na igreja. Minha família hoje, depois do meu trabalho, depois da casa de Deus, é o lugar que a gente mais ama estar. E aí eu participei, a primeira fogueira santa, com menos de um salário mínimo. Era o que eu tinha, era o meu tudo. E depois, nesses 20 anos, eu nunca deixei o altar. Nunca. Depois que eu aprendi que esse Deus mudou a minha vida está no altar. A gente termina uma fogueira santa, a gente já começa a se preparar para a próxima. Hoje eu moro num apartamento de alto padrão. Eu tenho 3 empresas hoje, eu era desempregada.
Hoje eu compro o que eu quero, eu viajo para onde eu quero. A gente hoje tem qualidade de vida. Hoje tudo que eu tenho não é por méritos, não é por trabalho, é porque eu tenho o Espírito Santo. Porque se eu não tivesse, eu não teria. Nós renunciamos tudo lá fora. A gente vive para Jesus. Agora, no final de ano, as pessoas estão preocupadas em festas. A gente não, a gente tem que estar preocupado em agradar a Deus. Queria agradecer, a gente vai continuar. Deus abençoe você, muito obrigado. Você se sente carregado de doenças, de vícios e maldições. Se sente carregado na vida financeira, com o desemprego e a miséria. Você sente a sua vida carregada de problemas. Sexta-feira, vamos realizar a maior sessão de descarrego. Você que deseja energia positiva e se livrar desse carrego, esteja conosco nesta sexta-feira na maior sessão de descarrego. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Algo que chamou a atenção no testemunho da Valéria, que você acabou de ouvir, foi quando ela diz assim: a gente tinha uma ignorância espiritual muito grande. Deus, na sua palavra, ele diz assim: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E é isso que o mal, ele deseja que aconteça com você. O mal não quer que você, primeiro, creia na existência dele. Segundo, que você fique com o seu entendimento obscurecido, ou seja, sem entender a estratégia do mal. Porque assim ele tem condições de trabalhar para, como diz o texto sagrado, matando, roubando e destruindo. Há quem diga: não, mas é a Igreja Universal, por que ela faz isso? Uma igreja fazer esse trabalho, nós fazemos o trabalho que o Senhor Jesus fazia, né, pastor Gilson? Sim, senhor. E o nosso trabalho, ele tem dado testemunhos, pessoas que chegaram na nossa igreja, no Centro de Ajuda, que eram perturbados, drogados, que eram angustiados, depressivos. E o mesmo trabalho que o nosso Senhor Jesus fez, nós estamos fazendo hoje. Há pessoas que não aceitam, mas o trabalho que nós fazemos é para que essas pessoas, quando eles estavam vivendo nas trevas, eles venham ver a luz que é a palavra de Deus, pastor Rodrigo. É essa luz. Por isso que nesta sexta-feira você deve se programar para estar conosco nesta vigília das vestes velhas. Traga uma peça de roupa velha e não deixe de quebrar a sua corrente. Nós vamos trabalhar forte nesta sexta-feira para limpeza espiritual. Você tem que estar limpo, minha amiga. Você tem que vencer a força da maldade. É como você vai ouvir agora o Eduardo e a Carla, que serviram os encostos por mais de 40 anos. Pastor Gilson, vamos lá. O senhor não tem 40 anos, eu não tenho 40 anos, mas a gente já viveu muito, né? Eu estou quase chegando lá. Mas imagine 40 anos da vida servindo os encostos. Apesar de viverem assim, os encostos oprimiam eles, fazia a vida deles uma miséria. Chegaram a passar fome, dormir no chão. Olha que situação. Mas um dia eles se revoltaram e encontraram o poder de Deus. Ouça só a história do Eduardo e da Carla, um casal que se libertou por meio da fé. Eduardo. E Carla. Quem que serviu os espíritos? Vocês dois. Como é que era a vida de maldição de vocês? Péssima. Cheia de miséria, destruição, morte, quase morte. Péssimo, você não tem nem... Ela era a minha mãe de santo e eu era o que cuidava do centro. Nós tínhamos um centro de Umbanda. Desculpa de falar religião, sei que não pode falar, mas tem que ser realista. E serviam os espíritos há 42 anos. 42 anos? 42 anos. Fui apresentado. Sua vida toda? Minha vida toda. Cada mês que se passava acontecia alguma coisa.
Já tomei facada no peito, quebrei braço. Eu tenho que citar porque são maldições. Nós estamos falando de maldições. É isso que acontecia, o mínimo, essa é a realidade. Eu abri a casa, o terreiro, a pedido deles, né, como diziam, que eu tinha que abrir a casa. Tinha os filhos de santo, como chamam lá. Só que assim, a nossa vida chegou no momento que a gente não conseguia nem manter a casa. E não tínhamos dinheiro nem para comer mais. A gente chegou a alugar o espaço onde ia ser o centro, a gente dormia no chão. Foi quando eles disseram assim, vocês precisam fazer um comércio de velas com as nossas imagens, que vocês vão arrebentar, vão vender no exterior. Bispo, foi quando nós demos tudo que a gente tinha. Porque a gente fazia tudo com tanta fé que a gente dava tudo. Foi quando nós sujamos nosso nome, pegamos empréstimos em todos os bancos para abrir essa empresa, com a imagem deles. Foi aí que foi o nosso fundo de poço total. Foi daí que eu comecei a pensar, falei, poxa, a gente está fazendo tudo, a gente chegou a passar fome. Porque tinha vez que a gente tinha R$20 para o mês inteiro. Não, a gente não vai comer, mas a vela não pode faltar. Quinta-feira é dia de sessão, tem que ter a vela. Então, nada podia faltar para eles, para nós podia faltar tudo. Porque a gente levava ali. Até que um dia eu falei para ele, poxa, não tem como, o que está acontecendo? Foi o dia que eu ajoelhei no chão da minha sala. Eu falei assim, hoje eu vou fazer uma oração diferente. Porque toda vez que a gente orava, era primeiro a gente louvava as entidades, para depois, por último, falar de Deus. E a gente não se dá conta disso, bispo, quando a gente está lá. A gente acha que a gente está fazendo certo. E aquele dia eu ajoelhei e falei assim, chorei, clamei e falei para o Senhor, Senhor, hoje é o Senhor Jesus que eu estou falando. Hoje não é Pai Oxalá, não é Pai nada. Hoje é com Jesus, Pai, o Senhor que me criou. Se o Senhor não mudar a minha vida, quem que vai me ajudar? Hoje eu não vou pedir para ninguém, só vou pedir em seu nome, para o meu Criador, meu Pai. Foi quando eu levantei daquele chão, bispo, eu já levantei diferente. Foi quando eu liguei a televisão, Canal 21 não existia na minha casa. Nenhuma igreja evangélica a gente passava. E aquele dia eu virei 2 vezes, assim, caiu no 21, o senhor estava falando. O senhor estava assim, até quando você vai servir aos encostos? Aí eu parei e fiquei assistindo. Você viu como está a sua vida? Isso é a prova que você está errada, você tem que fazer alguma coisa. Aquele dia, apesar de eu tinha uma idolatria por aquilo tudo, um amor pelas imagens, tudo aquilo, falei para ele, pega um saco de lixo, a gente vai jogar tudo isso fora. Ele, você está ficando doido, imagina. As nossas imagens, nosso amor está aqui. Eu falei, não, a partir de agora, mas eu levantei com uma força daquele chão, que eu falei, a partir de agora a gente vai jogar, mas vai ter que ser hoje, não é amanhã. Bispo, a partir do momento que a gente deu tudo aquilo embora, eu falei, agora nós vamos no templo. Ele falou, nossa, mas no templo? Pelo amor de Deus, não tem outro lugar. Vamos para a igreja, qualquer lugar, menos para o templo. Eu falei, eu só tenho uma coisa para te falar. Eu vou para o templo. Se você não for... Aí ele, não, mas então você vai para o templo, eu vou continuar na Umbanda. Eu falei, então a gente vai se separar. Você não tinha nem vindo ainda, só tinha assistido o programa. Mas, bispo, eu tinha certeza. Quando eu falei para ele que eu estava decidida, eu falei, não tem como. Ele, mas lógico que dá cada um numa religião. Eu falei, não, isso não existe. Não tem como eu ficar numa religião, você na outra. Nós somos casados, é uma aliança. Ou você vai comigo, ou a gente se separa. Ele, não, você não está me falando. Eu falei, eu estou decidida. Nós vamos acabar com tudo isso. Eu não quero mais saber dessa maldição. Isso é maldição. Ele, como maldição? Não fala isso. Ele não acreditava no que eu estava falando. Isso foi quando? Quando é que vocês vieram aqui para o templo? Nós pisamos aqui a primeira vez, dia 12 de abril desse ano. Vai completar 5 meses que nós estamos aqui. De lá para cá, o que aconteceu? Ai, bispo, tudo mudou. É engraçado que, assim, uma semana, logo na primeira semana que a gente começou a vir aqui, eu virei para ele e falei assim, porque a nossa vida financeira ainda estava a mesma, mas eu falei, engraçado, está tudo igual, mas está tudo diferente. Não mudou nada na nossa vida, mas está tudo diferente. Então, assim, começando da paz de espírito que a gente tinha, que não tinha igual. A gente começou a dormir bem, a gente não dormia, a gente vivia perturbado. Então, assim, aos pouquinhos, a gente foi colocando a nossa vida no lugar. Eu tinha uma barriga, bispo, tamanho, parecia que eu estava grávida de 9 meses. Porque eu tinha miomas múltiplos, mas eram muitos. Eu tinha hemorragias constantes. Eu acabava o trabalho lá no centro, eu chegava em casa, era sangue, era hemorragia. Ele não podia encostar na minha barriga, que eu gritava. Aí comecei a vir na terça-feira. Mas, assim, foi tudo de uma vez. Tudo foi entrando no lugar. E até a enfermidade sumiu, não tenho mais dor, não tenho mais nada, bispo. Você sacrificou no altar de Deus? Vocês, nesses 5 meses, vocês sacrificaram, vocês fizeram pacto com Deus? Quando nós chegamos, participamos da primeira fogueira santa, porque eu falei para o Eduardo, eu falei assim, Eduardo, a gente deu tanto, agora para Deus, a gente tem que dar o triplo do que a gente dava antes.
A gente errou tanto, fazendo tanta coisa errada, porque ele chegou até a chorar mesmo, de sair daqui na hora da reunião, da gente passar, olhar o seu tempo e falar assim, meu Deus, tinha esse lugar, por que a gente não viu antes? Como a gente pôde ser tão enganados? Então, assim, quando chegou a primeira fogueira santa, nós não tínhamos ainda a condição de dar nada, mas Deus sabe, como a gente estava com o coração apertado, ele chorava, ele fazia como eu queria ter para dar, e ele tinha muita revolta. Ele falava, eu estou revoltado, porque era para mim subir naquele altar e a gente perdeu tudo para dar para os demônios. Não é justo isso. Até que ele recebeu um dinheiro aí que ele não esperava, porque a gente estava com o coração mesmo triste em não poder participar. Ele recebeu um dinheiro que ele não esperava. Tinha que subir para o altar. Eu tinha que fazer a minha primeira oportunidade de ir para o altar. Para mim foi algo tão sensacional que eu não tenho explicação. Primeira vez que eu subi aqui. Eu falei, Deus, um dia antes, Deus, não é possível que eu não vou subir naquele altar para te honrar. E aí aconteceu. Recebeu um dinheiro que não esperava. Não tinha, mas Deus proveu. E você sacrificou. Exatamente. E hoje conseguimos montar uma empresa de massa sem dinheiro. Você vai falar assim, não, esse cara deve estar viajando. Não. Consegui montar uma empresa de massa sem dinheiro. Fornecedores que falaram para mim, pede quanto você quer, paga depois, 30 dias. Todos os meus fornecedores, 30 dias depois você me paga. Vende e recebe. Depois você vem e me paga. E estão vendendo? Graças ao bom Deus. Vendendo tanto que a gente fica andando pela casa assim, meu Deus, mais 30, mais 20, mais Eduardo, e agora? Estamos pegando mais representantes ainda. Amém. Quer dizer, mudou a maldição. Bênção. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome, Senhor Jesus. Preciso de ti. Sou criança de colo, não me deixes cair da tua santa presença, não me deixes sair, apacenta meu coração. Como o Pai se deleita nos seus filhos,
Semana dos Filhos de Deus. Uma semana em que Deus agirá poderosamente sobre a vida de seus filhos. Domingo, 13 de novembro. O encontro das famílias com a Santa Ceia. Para que a bênção de Deus esteja sobre toda a sua casa. Segunda-feira, 14 de novembro. A quebra do atraso financeiro. Para aqueles que não conseguem avançar na vida financeira. Quarta-feira, 16 de novembro. A noite do tesouro escondido. Um profundo esclarecimento de como explorar os tesouros contidos na palavra de Deus. Traga a sua Bíblia. Sexta-feira, 18 de novembro. A vigília das vestes velhas. Uma madrugada marcada para o início de uma nova vida. E para finalizar, domingo, 20 de novembro, a vitória sobre o maior problema, para que, através da fé, haja o triunfo sobre sua maior adversidade. Prepare-se e participe desta semana especial. É a semana especial. E a semana, você sabe, né? Ela passa aí no estalar de dedos. Por isso que você deve se programar para vir na igreja o máximo possível, né, pastor Gilson? Às vezes a pessoa diz assim, pô, esses pastores querem que nós vamos para a igreja, porque na igreja ela é alimentada, na igreja ela recebe força, na igreja ela recebe a palavra de vida, na igreja ela se fortalece. E muito mais do que vir na igreja, mas buscar, né? Buscar o Criador, se aproximar do nosso Deus, para que você venha vencer toda e qualquer força do mal. Por exemplo, nessa sexta-feira, nós vamos praticar o que diz a palavra de Deus. Nós vamos entrar no campo espiritual para vencermos toda e qualquer força da maldade. Qual é a maldade que tem atormentado a sua vida? Você vai vir buscar, mas vir buscar com fé, vir buscar decidido. E você vai ver só como o mal vai sair da sua vida e também dos seus caminhos. E muitos são as pessoas que estão vivendo nessa situação, né? Às vezes nós chamamos, nós mandamos mensagem, fazemos programa de rádio, televisão, para chamar as pessoas a ficar perto daquele que tem poder de resolver os problemas deles. Sabemos que o mal trabalha forte e nós também não ficamos impunes, quer dizer, nós trabalhamos para ajudar essas pessoas. Muitos não querem vir porque falam assim, não, eu busco Deus em casa, eu faço isso, mas o melhor lugar para se concentrar, para ter um momento com Deus é na casa dele, porque ele mesmo falou, congregai-vos. Pastor, eu nunca vi uma pessoa nascer de novo em casa, eu nunca vi uma pessoa se converter buscando em casa. É na igreja, no lugar apropriado, onde há silêncio, onde há paz, onde há união entre aqueles que buscam, pastor. É isso aí, estamos todos conectados numa só fé. E trazer também, né, quem sabe você tem um irmão, um vizinho, um amigo, uma pessoa que está com um problema seríssimo na vida espiritual. É hora de você convidar essa pessoa e você ser uma ponte que vai aproximar alguém de Deus, tá bom? Como o caso desse senhor que você vai ouvir agora, ele confessa que por causa das suas más escolhas, a vida dele passou a ser uma vida de maldição ou de maldições. Ouça só. Meu nome é Willy Monteiro Bistafa, tenho 34 anos, sou de Jundiaí, São Paulo. Bom, as minhas escolhas, né, no passado tiveram uma grande consequência na minha vida, que foi uma maldição muito grande. E as minhas escolhas, elas foram voltadas, né, para uma vida de vício, né, uma vida noturna, né, vício em mulheres, vício em prostituição, bebidas, né, bebidas pesadas, né, então eu tinha que ou estar em festas, ou quando não eram festas em casas noturnas, era dentro de casa, né, com muitas mulheres, então era ali uma bagunça, era uma festa realmente sempre generalizada. Eu fazia o consumo de bebidas alcoólicas, vodkas, uísque, né, misturava com energético para ficar ali elétrico, né, aceso, né, e por conta disso eu bebia aí quase 2 garrafas de vodka por noite
E essas consequências me levaram a perder muitas possibilidades profissionais, né? Muitas oportunidades. Então eu, no caso, tinha uma oportunidade de crescer na minha carreira, na minha área, né? Mas eu não estava focado, eu não estava concentrado naquilo, então eu comecei a deixar essas responsabilidades de lado. Em relação a relacionamentos, né? Eu não conseguia ter nenhum relacionamento sincero, nenhum relacionamento fiel. E isso não partia das pessoas das quais eu me relacionava, mas partia de mim. Eu, de fato, não queria e não tinha compromisso com nenhuma das pessoas em que eu me relacionava. Então, muitas das vezes, eu não sabia nem o nome da pessoa que eu chegava a ter relação, né? Foi aonde que eu tive um problema e uma consequência também muito séria na área financeira, né? Eu que já tinha uma estabilidade financeira por conta da minha vida profissional, por conta do meu trabalho, eu vi tudo isso ir à ruína, realmente, né? Foi onde eu passei por momentos de chegar a passar fome dentro de casa, né? Desempregado, cheio de dívida. Então, essas foram as maldições, né? Essas foram as maldições que se acarretaram na minha vida. Então, relacionamento, vida amorosa, zero, né? Não tinha condições de ter um relacionamento com ninguém, vivendo essa vida, né? Completamente entregue aos vícios, completamente dominado por esses vícios, e uma vida financeira arruinada, destruída. Uma das consequências, né, bem agravantes que ocorreram na minha vida foi na minha saúde, né? Por conta desse vício, dessa vida noturna, de prostituição, de relacionamento com pessoas que eu nem conhecia, sem eu também me proteger, ou seja, sem nenhuma responsabilidade. Isso ocasionou na minha vida uma doença grave, né, uma DST, né, onde eu teria que passar por um infectologista para fazer um estudo do meu sangue, tomar um coquetel aí, segundo a medicina, até o resto da minha vida, né, com uma doença incurável. Me lembro muito bem de quando eu cheguei na igreja, diante do altar, né, eu entendi que a minha vida ali era tudo ou nada, né? Ou eu me entregava para obedecer a palavra de Deus, e não a uma denominação ou uma religião, mas sim me sujeitar à palavra de Deus, né? Eu entendi que esse seria o segredo para que minha vida pudesse mudar. Eu decidi largar esses vícios, essa vida errada, né? Eu decidi realmente tomar um outro rumo para a minha vida, né? Quais foram as minhas escolhas até então? Eu comecei a escolher a obedecer à palavra de Deus. Então eu passei a frequentar as reuniões o máximo que eu podia. Uma das coisas mais ricas que eu recebi do altar, né, desse ensinamento, foi realmente que eu tinha escolhas, né, que eu poderia fazer minhas escolhas. E que independente de eu estar apoiado a uma fé, né, apoiado a uma visão, eu poderia realmente fazer escolhas que me levassem a colher bons frutos, né, e que isso dependeria de mim, né, isso depende de nós, né, porque Deus ele se coloca à disposição daquele que obedece. Então, a partir dessa decisão e a partir da obediência à palavra de Deus, né, e na busca do Espírito Santo, eu realmente comecei a me preencher com as coisas de Deus, né, e as consequências foram bênçãos, né, realmente comecei a ver bênçãos na minha vida e não mais maldição, né, porém foram as minhas escolhas de obediência que me levaram hoje a ter um casamento abençoado. Hoje eu sou casado, sou marido de uma só mulher, só tenho olhos para ela, sou completo no meu casamento, sou super feliz com a minha esposa, né? Nós temos uma vida no altar, nós temos uma vida regrada à obediência à palavra de Deus, fui curado, né? A minha vida profissional ela se reestabeleceu, né? Hoje eu tenho uma vida profissional ativa, tenho um negócio próprio, tenho o meu emprego na minha área, né? A gente tem uma vida financeira já estabilizada, confortável. Então tudo que antes as minhas escolhas levaram a essas maldições, hoje as minhas escolhas levam às bênçãos, né? Hoje o que eu planto, eu tenho a certeza de que eu vou colher bênçãos, porque eu priorizo a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, a fidelidade com Deus, e eu conheci o caminho para que me levasse às bênçãos.
Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas dessa vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Então quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu, no mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Nesta sexta-feira, então, tá? Se programe para estar conosco. Eu vou estar aqui em Orlando, na 5400 da International Drive. 8 da manhã, 10, 4 da tarde e especialmente às 8 horas da noite. Pastor Gilson, o senhor vai estar em Jacksonville? Na 9766 Old Street, Agostino Road, na suíte número 3, aqui em Jacksonville. E vamos estar determinando a sua libertação, a quebra de todo qualquer tipo de maldição, o desmanche espiritual, a oração forte que vai arrancar a maldade da sua vida. Agora, eu queria chamar a sua atenção para o que vai acontecer nesse domingo. Você sabe que há problemas e problemas. Há problemas que a gente diz assim, eu vou vencer ele. E a gente vai lutando, o problema é vencido. Mas há problemas que consideramos como maiores do que outros. Por exemplo, tem gente que tem uma dor, mas tem gente que já recebeu um diagnóstico horrível de médico. Tem gente que ela tem um problema financeiro, dá para se apertar daqui, dali e vai levando. Mas tem gente que a situação financeira dela está muito difícil. É um problema que está tirando o sossego, a paz dela. E nesse domingo agora, nós estaremos apresentando a Deus o nosso maior problema. E Ele
É com ele que nós vamos travar uma batalha. E eu tenho certeza, pastor Gilson, que Deus vai nos dar também a maior vitória de todas que ele já nos deu esse ano. E tenho certeza também, porque Deus, ele nunca falhou, nem no passado, nem no presente e no futuro, ele não vai falhar. Porque o seu problema que você está vivendo agora, meu amigo, minha amiga, esse problema, chegando a ele vai te dar força para resolver esse problema. Será o dia da vitória, pastor. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a fé dessa mulher ou desse homem que chega. É o dia da vitória. Você quer vitória? Há quanto tempo você não comemora vitória? Há quanto tempo você não diz assim, eu venci? Vamos determinar isso, que isso aconteça nesse domingo agora. Vamos clamar pela família, vamos fazer as 7 orações para determinar a mudança total e completa dentro do seu lar, tá bom? Agora, eu queria que você prestasse atenção, ouvisse com atenção o testemunho de uma jovem que mudou, mas mudou porque ela entendeu que ela precisava do Espírito maior, da força maior, que é o Espírito Santo. Então, hoje, ela venceu, sim, o seu maior problema. Ouça só. Nasci numa família muito humilde, onde o meu pai nos abandonou logo cedo, e nisso eu tive uma família muito conturbada logo desde pequeno. E devido a isso, minha mãe criou a gente sozinho, tendo muita dificuldade financeira, e o único que nos ajudava era o meu avô. Meu avô foi o meu pai, e certo tempo ele sofreu alguns problemas de saúde e veio a falecer. E quando ele faleceu, eu resolvi começar a sair. Logo aos 13 anos eu comecei a sair, comecei a já ingerir álcool, comecei a querer chamar a atenção da minha família, tatuando o meu corpo, coloquei alargadores, e quanto mais me criticavam, mais eu queria chamar a atenção dos meus familiares. Comecei a beber todos os tipos de álcool possível para poder esquecer um pouco os problemas de casa, e eu conheci as drogas. Comecei primeiramente com a maconha, fui para o êxtase, LSD, lança-perfume, ketamina, todas as outras drogas novas que me apresentavam. Eu também cheguei a ter 3 princípios de overdose, e o último quase fatal, que me levou quase à morte. No meio dessa história, eu conheci uma garota onde eu comecei a me relacionar, e essa garota eu mentia, traía, e uma das minhas overdoses, onde eu quase morri, essa garota me ajudou, e ali foi o meu fundo de poço, onde eu fiquei internado diversas vezes e passei a minha vida no hospital, com síndrome do pânico, vícios e a minha família destruída. E aí eu resolvi buscar ajuda. Meu nome é Graziele, tenho 21 anos e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu cresci uma jovem rebelde, e quando completei 15 anos eu comecei a trabalhar fora, onde eu conheci pessoas que faziam coisas que me chamavam a atenção. Me convidavam para ir para as festas das pessoas da loja. Aí fui conhecer as baladas, onde eu comecei a conhecer as drogas, bebidas, e comecei a usar maconha, cigarro, o êxtase, LSD, lança-perfume. E aí eu fui me afundando cada vez mais. Então eu comecei a me tatuar, colocar piercings para chamar mais atenção ainda. Passei até ir para academia e usar anabolizantes para chamar mais atenção com o meu corpo. E lá dentro eu conheci um menino, né? Depois de ter me relacionado com vários homens lá dentro, eu conheci um menino e a gente começou a passar por problemas de saúde, e foi quando eu presenciei ele ter o início de overdose, e ele passou a ter sérios problemas de saúde. Eu comecei a acompanhá-lo no médico, mas nada resolvia. Então foi quando a mãe dele apresentou a igreja pra gente, e lá a gente encontrou uma mudança de vida. Cheguei na Igreja Universal sem esperança, e lá eu conheci a Força Jovem. E eu sempre achei que ia receber preconceito pelas tatuagens, piercings que eu utilizava, mas ali eu fui abraçado, e ali tiveram homens que cuidaram de mim, me aconselharam, e tudo mudou. Eu conheci a verdadeira felicidade e alegria onde eu procurava no mundo. Eu larguei os vícios,
E hoje a menina que eu traí, hoje é minha esposa, a quem eu amo. E hoje eu tenho a verdadeira felicidade que eu encontrei, que é o Espírito Santo. Quando eu cheguei na igreja, fui bem recebida. A felicidade que eu não achei lá fora, quando eu procurava nas amizades, nas drogas, hoje eu encontrei na Força Jovem. Hoje eu encontrei a verdadeira felicidade, né? Que nada mais, nada menos que é ter o Espírito de Deus dentro de você. Eu tinha a mágoa do meu pai, hoje eu amo ele, converso com ele. Minha vida financeira foi restaurada também. Todas as áreas da minha vida foi transformada. No meu caso, parecia impossível mudar, mas hoje nós temos a vida totalmente transformada. I'm so confused. I know I heard you loud and clear, so I followed through. Somehow I ended up here. I don't wanna think, I may never understand that my broken heart is a part of your plan. When I try to pray, all I got is hurt and these 4 words. Thy will be done, thy will be done, thy will be done. I know you're good, but this don't feel good right now. And I know you think of things I could never think about. It's hard to count it all joy, distracted by the noise, just trying to make sense of all your promises. Sometimes I gotta stop, remember that you're God and I am not. So thy will be done, thy will be done, thy will be done. Like a child on my knees, all that comes to me is thy will be done, thy will be done, thy will. I know you see me, I know you hear me, Lord. Your plans are for me, goodness you have in store. I know you hear me, I know you see me, Lord. Your plans are for me, goodness you have in store. So thy will be done, thy will be done, thy will be done. Like a child on my knees, all that comes to me is thy will be done, thy will be done, thy will be done. I know you see me, I know you hear me, Lord. Atenção para a programação da Semana dos Filhos de Deus. Uma semana em que Deus agirá poderosamente sobre a vida de seus filhos. Domingo, 13 de novembro, o encontro das famílias com a Santa Ceia, para que a bênção de Deus esteja sobre toda a sua casa.
Segunda-feira, 14 de novembro. A quebra do atraso financeiro. Para aqueles que não conseguem avançar na vida financeira. Quarta-feira, 16 de novembro. A noite do tesouro escondido. Um profundo esclarecimento de como explorar os tesouros contidos na Palavra de Deus. Traga a sua Bíblia. Sexta-feira, 18 de novembro. A Vigília das Vestes Velhas. Uma madrugada marcada para o início de uma nova vida. E para finalizar, domingo, 20 de novembro, a vitória sobre o maior problema. Para que, através da fé, haja o triunfo sobre sua maior adversidade. Prepare-se e participe desta semana especial. Então vamos participar dessa semana, né? Tá acabando aí. Amanhã, hoje, quinta-feira, já na Terapia do Amor, às 7h30. Amanhã teremos o dia inteiro a libertação, 8, 10, 4 e 8 da noite. Sábado, 8 da manhã. E domingo, às 9h30, terminando essa semana, vencendo o nosso maior problema, né, pastor Gilson? Porque quando os problemas são vencidos, pastor, a felicidade é dobrada. E nós estamos falando e convidando essas pessoas para chegar, porque esse dia vai ser o dia que ela vai vencer esses problemas. Eu tenho certeza que a mão de Deus vai estar sobre ela. O senhor vai estar em Jacksonville, endereço? Na 9766 Old Street, Agustine, na suíte número 3, aqui em Jacksonville, às 9h30 da manhã e também às 6 da tarde. Nós estaremos aqui em Orlando, no coração de Orlando, em frente ao Banco do Brasil, a loja do Flamengo, aqui a nova pizzaria do Carmelo, do lado do restaurante Camila, Mercadinho Brasil, perto a uma quadra, né, do Seabra Foods, enfim. A nossa igreja está pronta para lhe receber. 1h30 de reunião para causar um impacto positivo na sua vida, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um excelente dia a todos e creia, hein? Deus quer, pode e vai mudar a história da sua vida. Bom dia! Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.